Pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhada nos melhores filmes já lançados de todos os tempos? A gente vai dar uma olhada nessa lista, mas é uma lista de quem? Do IMDb. Para quem não sabe, IMDb é uma sigla para Internet Movie Database, ou base de dados de filmes na internet. Então é um site onde tem informações sobre filmes, rankings, reviews, e é um site colaborativo. Todo mundo pode fazer a sua avaliação, seu review, e aí eles têm esses rankings aí. Nesse site tem um ranking especificamente que a gente vai dar uma olhada hoje, que é o ranking dos 250 melhores filmes já lançados. Eu tô curioso porque faz um tempo que eu não vejo esse ranking e eu gosto de vez em quando de ver como é que tá, se teve alguma mudança ou não. Vamos ver comigo? Vamos lá. Então estamos aqui. No primeiro lugar desse ranking, a gente tem aqui Um Sonho de Liberdade, um filme de 1994, e a nota dele é 9.3. Então, O Sonho de Liberdade é o melhor filme já lançado, segundo os usuários do IMDb. O que você acha? Deixa a sua opinião que eu quero saber qual é o melhor filme já lançado de todos os tempos para você. Então, O Sonho de Liberdade é um filme bom, é um filme excelente, é um filme que é emocionante. Então, a história toda é uma história muito bem contada, né? E é uma história que vai te envolvendo e te emocionando o tempo inteiro. Então, de fato, é um filme muito bom. E por incrível que pareça, apesar dessa colocação, muitas pessoas não conhecem o filme. Então, eu falo isso pelo próprio ciclo que eu tenho de pessoas que eu conheço. E às vezes, quando eu falo desse filme, quando falo sobre filmes, elas não conhecem O Sonho de Liberdade. E aí, o que eu faço? Eu indico para elas assistirem, né? Porque é um filmão. Então, primeira colocação, Um Sonho de Liberdade. Na segunda colocação, O Poderoso Chefão. Nem preciso falar mais nada, né? O Poderoso Chefão é um clássico do cinema. Ele marcou o cinema até hoje, porque é um filme que depois disso foi usado como referência, foi usado como inspiração, e tem cenas que até hoje são refeitas em outros filmes, né? Ele consegue criar uma atmosfera e contar uma história de um jeito único e super envolvente, de fato. Então, O Poderoso Chefão é um clássico, é um filmaço. Na terceira colocação nós temos Batman, o Cavaleiro das Trevas. Então, o Nolan, ele fez uma trilogia de filmes do Batman, e o Batman, o Cavaleiro das Trevas, é o segundo filme que ele lançou. E ele lançou em 2008, e nesse filme foi a primeira vez que aparece o Coringa. O Coringa é interpretado por Heath Ledger, que inclusive ganhou o Oscar de melhor ator, mas infelizmente ele não conseguiu receber porque ele faleceu antes de receber o prêmio, antes das premiações. Mas é um Coringa que até hoje está imbatível, ninguém conseguiu superar ele. E é um filme que eu gosto de dizer que o protagonista não é o Batman, é o próprio Coringa. Dos filmes do Batman, do Nolan, esse de fato é o meu favorito e é muito bom. Em quarta colocação nós temos O Poderoso Chefão 2. E aí eu não sei nem dizer qual dos dois filmes, se é o primeiro ou o segundo é o melhor, porque esse segundo aqui é sensacional. Nós temos De Niro, Al Pacino atuando juntos, nós temos duas linhas do tempo sendo retratadas ao mesmo tempo, nós temos cenas incríveis em Cuba, e a partir do sucesso do primeiro, esse segundo teve mais investimento, mais liberdade criativa, e a gente consegue ver isso no desenvolver do filme, porque eles conseguiram fazer um filme de fato à altura do primeiro. E é o que a gente não pode dizer, por exemplo, na minha opinião, do terceiro. Os três filmes são muito bons, mas os dois primeiros são insuperavelmente melhores que o terceiro, apesar do terceiro ser um bom desfecho para a história. Em quinto lugar, nós temos 12 Homens e Uma Sentença. Então, 12 Homens e Uma Sentença é um filme que é de 57, então ele tem a nota 9 aqui. É um filme antigo, mas é um filme que acontece em um ambiente só praticamente. O filme todo são 12 pessoas que são jurados em um julgamento, e elas têm que chegar num consenso para decidir se a pessoa que está sendo julgada é ou não é culpada pelo crime que ela está sendo julgada.
E o diálogo é incrível, você vai vendo as pessoas defendendo os pontos de vista, você vai vendo como as pessoas julgam as outras pessoas, né? Quais os argumentos que são usados, e você vai vendo essa crescente na discussão, né? E eu acho particularmente esse filme genial. Eu acho, inclusive, filmes que tem só um cenário muito bons, né? Pelo menos alguns dos filmes que eu vejo assim, eles são muito bem construídos porque a relação a relação entre os personagens tem que ser muito bem construída, porque isso é que vai fazer o filme. Então temos alguns exemplos bons, dois do Tarantino, por exemplo, que é Cães de Aluguel, eles estão o filme praticamente todo em um armazém. Oito Odiados, praticamente o filme todo em uma casa na neve, presos na neve. E um outro filme que é um filme nacional é Tempos de Paz, que é um filme com o Tony Ramos e o Dan Stubach, também é excelente. Então, são algumas indicações para vocês também. Então, 12 Homens e uma Sentença é genial. E o bom é que é um filme que não é muito longo, né? Ele tem 1 hora e 36 minutos, passa voando. Eu lembro que eu assisti esse filme na minha graduação de psicologia, a gente discutiu depois alguns pontos importantes ali e recomendadíssimo, justíssimo essa colocação aqui. Na sexta colocação, um filme para quebrar todo mundo, que é A Lista de Schindler, um filme de 1993, de Steven Spielberg, e é um filme que retrata a Segunda Guerra Mundial. É um filme cru, é um filme potente, que tem cenas explícitas e que conseguem passar bem a mensagem, né? E não só o filme em si, o roteiro, as atuações, mas a própria fotografia desse filme é incrível, porque tem cenas em preto e branco. E nas próprias cenas em preto e branco eles conseguem colocar alguns destaques de cor, principalmente vermelha, que faz toda a diferença na cena. Então eu acredito que A Lista de Schindler de fato é uma obra-prima do cinema. Conta a história do Schindler, um cara riquíssimo que gastou todo o seu dinheiro para salvar judeus na época da Segunda Guerra Mundial. Sétima colocação, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, uma trilogia de filmes do universo de Tolkien, e cada um lançou em um ano. O primeiro lançou em 2001, o segundo em 2002 e o terceiro em 2003. E O Retorno do Rei foi o terceiro filme que foi lançado. E eu lembro muito bem de ter assistido esse filme no cinema sozinho e de ter me impressionado, porque aquilo ali para mim era sensacional. Então o filme, ele tem uma história muito bem contada, ele tem cenas impactantes e os efeitos visuais, eles são muito bem trabalhados. E se você for ver esse filme hoje, você vai considerar esse filme bem feito também, porque é muito bem feito. As locações são reais e o desfecho para toda a trilogia é muito bom. O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, para mim, dentre os três filmes, é o melhor dos três, então eu acho que a posição que está aqui está justíssima também. E você, o que você acha? Você gosta de Senhor dos Anéis? Qual que é o favorito? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, viu? Pulp Fiction, Tempo de Violência. É um filme de 1994. É o que o Tarantino faz de melhor aqui, né? Contar uma história fora do usual, com elementos que chamam nossa atenção. E uma das coisas que eu mais gosto dos filmes do Tarantino são os diálogos que são feitos. E esse filme aqui, os diálogos são bem marcantes, porque eu consigo lembrar até hoje. E é um filme que conta assim, é como se fosse uma novela assim, de vários personagens separados, mas que em um momento alguns deles se juntam, né? Então é muito bacana e eu gosto sempre de rever esse filme de tempos em tempos. Pulp Fiction, Tempo de Violência. Em nono lugar, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Esse aqui foi o primeiro filme lançado, de Peter Jackson. E eu lembro de todos os três filmes eu assisti no cinema. E esse aqui me marcou especialmente porque foi o primeiro. E eu não li os livros. Eu não li nenhum dos livros. Eu só acompanhei os filmes e eu só fui ler depois. Então, aquilo ali, quando eu entrei em contato, parece que eu fui teletransportado para aquele mundo, para a Terra-média. E eu tive logo uma empatia de cara, eu gostei logo, porque também eu consumia muito, e consumo até hoje, RPG.
Então eu consumo RPG eletrônico, RPG de mesa, e esse mundo todo sendo contado, sendo mostrado nas telas, me marcou bastante. E é um filme muito bom também, Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, em 9º lugar, e eu acho também uma posição merecida. Em 10º lugar, nós temos aqui um filme de faroeste de Clint Eastwood, né, na atuação. É um filme que foi lançado em 1966 e é o Três Homens em Conflito. Três Homens em Conflito é um filme de faroeste, como eu falei, clássico, né? Então o Clint Eastwood é a cara dele, né? Quando você olha para ele com esse chapéu aí, né? Nessa época, ele representa os filmes de faroeste, né? Então esse aqui é um bom representante dessa categoria. E é uma trilogia, para quem não sabe, é chamado de Trilogia dos Dólares. E o Três Homens em Conflito foi o último filme lançado dessa trilogia. Bem bacana mesmo. Eu lembro muito bem de assistir esse filme com meu avô, porque ele sempre foi aficionado por filmes assim de faroeste, né? E ele tem uma memória afetiva para mim, ele é importante nesse sentido. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou depois apresentar outros rankings para vocês, se vocês quiserem. Mas é bom estar de volta e até a próxima.